Boa noite, tudo bem? Boa noite, Adriana, Ilza, tudo bem? Vocês vão ficar tudo aí para trás, ainda tudo escondidinho aí, né? Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Flávia e hoje a gente vai falar sobre cura espiritual. Vamos fazer nossa prece inicial. Vamos respirar profundamente. Sentir o ar entrando e saindo do nosso corpo. Vamos acalmar a nossa mente. Elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da nossa casa. E vamos sentir uma luz azul envolvendo o nosso corpo. Da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Essa luz vibra em cada célula do nosso corpo. Revigorando, restabelecendo, trazendo o equilíbrio necessário. E vamos agradecer por mais esse dia, agradecer por esse momento, e que possamos praticarmos em nossas vidas os ensinamentos que o Evangelho nos dá, aprendendo a amar, a perdoar, e assim pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos nesta noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Hoje a gente vai falar sobre cura espiritual. Eu escolhi aqui do Evangelho, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O mal e o remédio. Santo Agostinho, Paris, 1873. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascerem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vós ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adomar vosso corpo todas as glórias e lhes der o seu brilho e o seu albor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduzistes da mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por teres querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, seria isso ao lado da eternidade
de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis em os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolheste a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna, a glória, fizeste para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre o monturo na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderias dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só e infalível, a fé. Voltai os olhos para o céu, se no auge de vossas mais cruéis sofrimentos cantardes o louvor ao Senhor. O anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido, na mesma hora porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre, que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão, para ele, como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, e as suas almas se alegram por serem atendidas por Deus. Então, hoje a gente está falando sobre a cura espiritual, e nada melhor do que falar sobre cura nesta casa, né? Porque esta casa é uma casa de cura, é um hospital. Ela foi fundada pelo Dr. Mello, ele desencarnou já há quase 6 anos, mas enquanto ele esteve encarnado, ele fez vários tratamentos com a homeopatia e com a cura espiritual. Aqui a gente presenciou, a gente está nessa casa já há mais de 20 anos, a gente presenciou várias curas. Eu mesmo sou prova disso. Quando eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, eu tinha uma série de problemas físicos, espirituais, e comecei o tratamento. A homeopatia, o tratamento físico e espiritual. E, inclusive, na minha casa, todo mundo fazia, até mesmo os cachorros. E ninguém tinha absolutamente nada com o tratamento. E assim a gente foi, né, com esse tratamento durante... Na verdade, a gente já está aqui faz mais de 23 anos, né? Desde 2000 que eu comecei aqui nessa casa, então já faz 23 anos.
E com o tratamento do Dr. Mello foi até o momento que ele desencarnou. Então foram uns 18 anos. E, e aqui nessa casa, a gente já viu vários casos de cura do físico, que muitos médicos na alopatia, essas pessoas já estavam, como é que se diz, desacreditadas na medicina, e aqui foi obtido a cura. Mas o que é necessário para acontecer a cura? Vocês sabem o que é necessário? Vocês procuram a cura? Quem está aqui hoje procura a cura? A cura de alguma forma, física, ou emocional, ou espiritual? O que é necessário? Eu vim aqui sentindo dor, muitas dores. Eu posso dizer isso. É necessário. Primeira coisa, a pessoa, o paciente, ele tem que querer. Ele tem que ter fé, como a gente viu aqui no Evangelho. A fé move montanhas. Então, a segunda coisa é a fé. A gente tem que ter aqui na casa um médium de cura, que ele vai oferecer a energia necessária para que o médico espiritual, através de Deus, possa curar. Quem cura é Deus. Mas nós podemos, através da nossa fé, sermos médiuns de cura e também sermos curados. Você tem que acreditar, você tem que ter o merecimento, e uma parte muito importante que muitas vezes a gente esquece, que é a nossa melhora, a nossa evolução, a nossa busca pelo nosso aperfeiçoamento. Quem ama mais adoece menos. Vocês sabiam disso? Quem ama mais adoece menos. Então a gente tem que olhar para dentro da gente. O que eu devo fazer para merecer a cura? Primeiro eu tenho que querer, né? Eu quero ser curada. Eu quero ser curado. E como eu tenho merecimento para ter a cura? Amando mais. Assim como o Evangelho nos fala. O Evangelho é um excelente guia. Se a gente coloca o Evangelho e a gente pratica o que está aqui no Evangelho de verdade, pode ter certeza que nós vamos ter o merecimento para a nossa cura. Nós somos seres. Boa noite, tudo bom? Estamos falando sobre cura. Nós somos seres vibracionais. Tudo tem energia. Tudo. Isso tem energia, eu tenho energia, isso tem energia, vocês têm energia. E essa energia, elas se comunicam. Quem já esteve aqui em algum lugar com energia mais densa e você adentrou esse local, você sentiu essa energia mais pesada, mais difícil? Alguém já sentiu? Eu várias vezes. Eu sinto a energia dos locais, a energia das pessoas. Eu consigo perceber também se ela está mais escura, se ela está mais iluminada. Quando eu comecei aqui no centro, né? Comecei a trabalhar essa parte da mediunidade. Eu gostava muito de sair, né, gente? Eu já tive 20 anos que eu saía muito. E quando eu conheci o Wagner, eu ainda gostava de ir em barzinho, boate. E aí, numa vez, a gente foi em uma boate e todo mundo bebendo. Eu não bebia na época, nessa época acho que eu não bebia, mas enfim, nessa boate eu desmaiei. E eu sabia que foi incompatibilidade com a energia. A partir desse dia eu entendi, eu acho que
vai ser difícil, eu não quero mais esse tipo de energia para mim. Eu passava muito mal. Eu mesma trabalhava em academia, trabalho hoje, eu continuo trabalhando em academia, mas é completamente diferente. Eu trabalhava numa academia que era com muitas pessoas, um vai e vem, e uma questão assim, do culto ao físico muito grande. E eu sentia as pessoas, às vezes eu atendia um aluno, eu sentia, às vezes ele estava com dor de cabeça, eu sentia dor de cabeça, ele estava sentindo o estômago, eu começava a sentir também. E aquilo, eu fui ficando cada vez mais doente, espiritualmente e fisicamente, que meu físico era completamente atingido com essa minha sensibilidade. A gente diz, pode se dizer, com essa minha mediunidade. Até que eu entendi que eu tinha que desenvolver, trabalhar essa mediunidade. Que eu tinha que colocar isso a favor das pessoas. Enquanto eu não fiz isso, gente, foi bem perturbador. Eu ficava doente fisicamente e espiritualmente. É assim, coisas assim que tive pedra nos rins, infecção daqui, dali, não sei o quê. Eu falei, meu, gente. E eu era uma pessoa assim, que fazia exercício, saudável, mas não tinha jeito. A doença me perseguia. Depois, com o tempo, eu fui entender o que era a doença. Por que isso acontecia? E por que isso acontecia comigo tão intensamente? Porque estava tudo interligado. E aí, voltando, nós somos esses seres vibracionais. Imagina você, que você está num rio, água bem parada. Você joga uma pedra. Ao jogar essa pedra, você imagina essa pedra caindo no lago. Ao cair, ela começa a formar ondas na água. E essa onda ela vai dissipando. Ela chega longe. Não é verdade? Einstein diz que a energia ela é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Pensa isso, gente. A energia é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Pensa, olha como é forte, como é veloz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Olha como isso é veloz, é rápido. Então, aqui, o que você está pensando aí, imediatamente chega uma onda aqui para mim. A oração tem a mesma capacidade. A velocidade do pensamento, ela é mais rápida do que a luz. Você já imaginou isso? Quando a gente faz uma oração agora, imediatamente essa pessoa consegue ter essa percepção. Aqui nesse plano ou em outro plano. Olha como é que isso é forte. E hoje a física quântica já começa a provar isso. E vocês, assim, têm noção do que é isso? Vocês sabem, em média, quantos pensamentos a gente tem por dia? Vocês sabem? Tem noção disso? Chuta. Dá um chute aí. Quantos pensamentos a gente tem por dia? 10 mil. 10 mil. 70 mil. 7 vezes mais do que isso. 70 mil pensamentos a gente tem por dia, em média. Eu digo que as mulheres têm mais. Porque a mulher da cabeça, a cabeça da mulher é mais rápido, fala mais e mais ágil. Então, se a gente não tem isso controlado, administrado, observa, se a gente tem pensamentos positivos, bons, olha, isso tudo é muito bom.
Agora, se a gente tem pensamentos negativos, olha como é que isso vai influenciar diretamente a gente e quem está ao nosso redor. Porque ela chega mais rápido que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, é muito rápido e muito intenso. Então, o que eu gosto de refletir? Vamos refletir o que está passando na nossa mente. O que eu penso? São coisas boas? São coisas ruins? Quando eu olho para mim, quando eu olho para mim no espelho, quando eu olho para dentro de mim, será que eu me critico o tempo todo? Eu falo, não, tá, você está excelente, mas você pode melhorar. Vamos melhorar só um pouquinho mais, mas você está excelente. O que você já fez tá bom. Ou você é aquela pessoa que se critica o tempo todo? Então, nosso primeiro convite é a nos observarmos, a buscarmos o que está dentro do nosso pensamento. Porque através do que está dentro do nosso pensamento, vem a nossa fala, que vem a nossa ação, que gera os nossos atos, que transforma a nossa vida. Para bom ou para mal. Para doença ou para cura. Nós somos seres em evolução e que buscamos sempre melhorar. Só que nem sempre a gente para e se auto-observa. Você começa a perceber isso daí. Então, o primeiro convite é esse. Vamos nos auto-observarmos. E o principal órgão do nosso corpo é o cérebro. O principal órgão do nosso espírito é a mente. Por isso que é muito importante a gente observar a nossa mente. Qual a diferença de cérebro e mente? Você sabe? Cérebro e mente. Qual a diferença disso? O cérebro é o principal órgão do corpo. A mente é o principal órgão do espírito. O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho. Vamos colocar a cachola para pensar um pouquinho. Qual a diferença do cérebro para a mente? Quando a gente fala em mente e cérebro. Cérebro é físico, né? Quem falou? O cérebro é físico e a mente É abstrata. É o pensamento. Exatamente. Exatamente isso. O cérebro ele dá o comando neural através do nosso pensamento. Quando a gente iniciou a nossa prece aqui, eu iniciei falando para que a gente imaginasse uma luz azul em torno das nossas células, do nosso corpo. Vocês conseguiram imaginar isso? Ou não? Quem conseguiu imaginar? Ótimo. Quando a mente visualiza, isso realmente acontece. Você visualizou, é muito mais fácil de concretizar. Como que a gente pode começar a ter essa consciência, esse controle da nossa mente, do nosso pensamento? Em oração, meditação. A melhor forma é a conexão com Deus. Essa é a melhor forma. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Vocês acreditam nisso? Sim, né? Uhum. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, vocês já pensaram que a gente tem esse poder que Deus tem? Que Jesus veio aqui e nos mostrou? Será que é possível? Sim, eu acredito piamente nisso, porque eu já vi várias. Aqui nessa casa, eu já vi diversas curas.
E ninguém, nem o próprio paciente falou, não, gente, não é possível. Eu já vi casos, assim, por exemplo, de pessoas que falaram, eu mesma, a gente tem um estúdio de personal, onde nesse estúdio, quando a gente abriu, faz já há 17 anos, o Dr. Melo, o médium dirigente dessa casa, falou, esse espaço de vocês vai ser uma extensão do centro. Eu falei, nossa, quanta responsabilidade, né? Nós vamos atender espiritualmente nesse espaço também. E para nossa felicidade, já aconteceu várias coisas, essa é uma delas que aconteceu. Chegou um rapaz e falou, olha, estou com problema no ombro, não consigo fazer nenhum movimento, já fui em vários médicos, não adiantou, enfim. Vamos atender, vamos trabalhar. A gente trabalhou, fizemos o que a gente sabe cientificamente, estudando, e tudo bem. E aí passou um tempo, ele melhorou, não estava mais sentindo dor, ele tinha ido ao médico, tinha feito ressonância, e depois de alguns meses, 3 meses, ele retornou ao médico. E o médico falou, você fez cirurgia? Eu falei, não fiz cirurgia. Não, você fez, a cicatriz está aqui da sua cirurgia. E a gente, opa, a espiritualidade agindo aí, né? Porque não foi feito fisicamente, então foi feito espiritualmente. Então, isso assim, aqui nessa casa a gente já viu diversas curas. Não sei se vocês conhecem Palmelo, a gente já foi em Palmelo, uma cidade que bem espiritualizada também, que tem centros de cura, que faz cirurgia espiritual. Eu já fiz lá e assim, é incrível. Quando eu fiz, eu senti, eles mexeram na minha parte reprodutora. E no outro dia eu não conseguia andar direito. Fiquei um tempo sentindo dores. E assim, com todo aspecto realmente que eu tinha feito uma cirurgia. E, enfim, depois assim, eu não tive mais nada. Lá também foi ótimo. E voltando, né? Então a gente tem o órgão, o nosso principal órgão do corpo físico, o principal órgão do espírito. E no espiritismo, a gente entende que o corpo espiritual, o corpo físico, ele é ligado pelo perispírito. E o principal órgão do perispírito é a memória, é a nossa consciência. Então, tá tudo guardado, né? Tudo que a gente já passou, tá ali guardadinho. Quando a gente sonha, quando a gente está dormindo, o nosso espírito e o nosso perispírito viajam, vai para outras galáxias, e a gente está ligado pelo fio de prata. Quando a gente desencarna, esse fio de prata é cortado, é interrompido. Mas enquanto nós estamos encarnados, nos nossos sonhos, onde a gente tem essas visitas, a gente faz essas visitas, nós temos essa ligação. Quem sonha muito aí? Quem sonha e lembra dos sonhos? Não? Vai que você lembra, né? Vai. Vocês lembram dos sonhos? É importante também a gente ter às vezes, ter esse hábito de, ao ir dormir, e assim, fazer orações, falar que nós estamos a trabalho do Cristo, de Deus, e que se for permitido para que a gente lembre dos nossos sonhos. E ao acordar, a gente anotar esses sonhos. Porque isso pode trazer muita clareza para a gente. Porque muitas vezes nós estudamos, nós temos várias informações. Eu tenho uma história que eu acho interessante. Às vezes eu lembro dos sonhos, né? Mas não é sempre.
Mas esse para mim foi muito marcante, porque eu estava com um primo que sofreu um acidente de carro, que ele estava voltando de Formosa e estava na UTI. E nessa noite eu sonhei, ele falava para mim, Márcia, anota tudo. Eu vou desencarnar. Eu quero que você dê esse recado para minha mãe, esse recado para o meu pai, esse recado para os meus irmãos. E eu estou bem. Pode falar para todo mundo que eu estou bem. E eu quero que você escreva essa prece para que você possa falar no meu enterro. E lá vai eu, anotei. Acordei e anotei. Até hoje eu tenho, isso já faz muitos anos. E assim eu fiz. Eu, eu anotei uma prece lindíssima que ele fez. Inclusive, meu tio, né? Ele fez uma blusa e escreveu essa prece. E eu não entendi quais são os recados que ele deu, mas eu dei, né? E eu falei, meu Deus do céu, vou ter que fazer isso aqui no enterro dele, eu fiz. Chorava mais do que tudo, mas eu fiz. Eu não queria, se ele colocou isso aí para mim como missão, eu tinha que conseguir fazer, né? E aí eu fiz. E me deu um alívio muito grande, e assim, parece que deu um alívio assim, muito grande também para a família, porque foi bom. E nesse dia ele desencarnou. Nessa noite ele desencarnou. E aí, eu conversando, a gente sempre, né, desconfia, né? Que negócio é esse, né? A gente nunca acredita. Aí eu vim perguntar para o Dr. Mello, né? Que o Dr. Mello, ele, toda orientação, ele falava. Eu perguntei para ele, Dr. Mello, o que foi isso? Ele, você esteve com ele. Eu, tá bom, né? Tudo bem, então tá bom. Então tá bom. E quando, às vezes, a gente desencarna bem doente. Como a gente desencarna, normalmente, ou a gente vai para o umbral, ou a gente vai para a colônia espiritual tratar quando a gente morre com alguma doença, desencarna com alguma doença. Quando a gente vai, por exemplo, para o umbral, porque a gente, ali, de acordo com os livros do André Luiz, os livros do Chico Xavier, a gente desencarna ainda tem várias sensações, né? O nosso perispírito, ele ainda está ali manchado, com vários resíduos negativos, de várias doenças, inclusive, muitas vezes, a gente tem as sensações do corpo. E aí acontece, vamos colocar uma hipótese do departamento de reencarnação, fala, olha, passou um mês, vamos trabalhar esse espírito aí para reencarnar. E ele reencarna. Será que ele vem tranquilo? Ou o perispírito dele continua com essas mazelas, com essas coisas? Às vezes pode acontecer dele vir com essas manchas, com essa energia de doença. E muitas vezes é o caso onde, assim, muitas pessoas, muitos bebês nascem já muito propício, ou doença, ou propício a doenças. E na maioria das vezes, como a gente viu aqui no Evangelho, muitas vezes a gente já sabe disso. A gente vem com essa noção, porque a gente mesmo escolheu isso. Escolheu passar por essa prova. E isso pode acontecer. E essa é a doença que a gente chama do espírito. Mas será que essa doença, ao longo dessa vida, ela pode melhorar? As doenças. Dentro do espiritismo, a gente tem as doenças do espírito, as doenças vibracionais e as doenças do físico. Essa, por exemplo, supondo que esse espírito reencarnou aqui e ele veio com essas mazelas da última vida dele. Será que ele pode melhorar aqui?
Sempre pode. A gente sempre pode melhorar. Eu li um livro falando que... foi um livro... A Dor da Morte. Um livro bonito, lindo, de uma senhora que perdeu 2 filhos e ela teve convivência com Chico Xavier. Mas falando, né, que Chico Xavier alertou, falou que tinha um irmão dela que ele perdeu o dedo. E ele ficou muito transtornado com essa perda desse dedo. Mas Chico Xavier falou para ela, olha, ele teve, inclusive, uma benécia, porque era para ele perder o braço inteiro. A programação espiritual dele era para perder o braço todo, ele perdeu só o dedinho. Então, foi amenizada essa prova. E o tempo todo a gente pode amenizar essas provas de acordo com o nosso estado vibracional, a nossa capacidade de amar e de fazer o bem. Então, como é importante a gente realmente buscarmos a prática do amor e do bem. É assim, quando a gente reflete sobre isso, então você imagina que a doença espiritual a gente pode amenizar. Ou até trazer a cura. Tudo depende do merecimento de cada um, da fé que cada um tem, dessa capacidade de amar. E aí a gente tem a doença do físico, que é a doença do físico mesmo. Essa doença do físico, ela acontece aqui, de acordo com a nossa vibração. Se a gente fica o tempo todo murmurando, reclamando, com medo, com angústia. Hoje, se a gente ligar a televisão, como é que a gente vai ficar? Se você liga a televisão, se você vê notícia na internet, como é que você fica? Hã? Com medo. Todo mundo fica com medo. Porque a gente só vê notícia ruim, né? A gente não... Isso porque, gente, isso é tão forte. Realmente isso está acontecendo. A gente está num momento de transição, isso é real. Só que é o seguinte, as notícias ruins, alarmantes, o cérebro, ele capta muito mais forte. E a mídia, sabendo disso, utiliza disso para causar pânico, pavor, medo e audiência. Porque ninguém fala quantas curas tiveram, quantas pessoas estão felizes. Ninguém fala isso. Isso não traz publicidade. E o nosso cérebro, ele impacta. Isso, assim, é nosso. Pode ter certeza, se a gente pensar aqui em coisas ruins que aconteceram na nossa vida, impacto emocional negativo, ele grava muito mais do que o impacto emocional positivo. Porque o nosso cérebro, ele é assim. Mas a gente pode trabalhar, conduzir, controlar o nosso cérebro. Através do autoconhecimento, através do amor. Olha, isso é muito forte, gente, isso é muito intenso. Se eu perguntar para vocês, onde é que vocês estavam dia 11 de setembro, não lembro a data, o ano, no atentado das Torres Gêmeas? 2001. Você lembra até o ano? 2001. Vocês lembram onde é que vocês estavam? Você não deve ser muito dessa época, deve ser mais novo. Porque... Hã? Pois é, 2001. Mas quem é mais velho lembra, porque marcou negativamente. O nosso cérebro, ele é assim. Só que a gente pode trabalhar isso. A gente não precisa ser desse jeito. A gente pode aprender, inclusive, assim, o que eu fiz
para que eu não ficasse sentindo as dores das outras pessoas, para que isso não me atrapalhasse, eu aprendi a trabalhar a minha mediunidade, o meu cérebro. E ao invés de atrapalhar a mim, eu fiz com que isso ajudasse outras pessoas. E isso foi maravilhoso. Porque, como assim, não sou eu, mas às vezes é através assim, de mim que Deus faz, que a espiritualidade maior faz. A espiritualidade nesta casa, nos trabalhos de cura, fazem dessa forma. Então, isso assim foi muito marcante para a minha vida, para o meu desenvolvimento físico e espiritual. E os dois não tá tudo interligado, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Nós somos interligados, o nosso corpo físico, o nosso perispírito, com o nosso espírito. E é tão profundo isso que a minha energia reflete em vocês e a energia de vocês reflete em mim, que reflete o mundo. Essa questão da energia, ela é tão profunda que a minha filha ela fez um trabalho na escola que os professores pediram para ela pegar arroz cozido e colocar em 3 potinhos. Alguém já fez essa experiência? Minha filha fez, é muito interessante. Você pega o arroz cozido e coloca em 3 potinhos de vidro. E escreve em um potinho, você vai falar coisas boas, coisas de amor, e o outro você não fala nada, e o outro você coloca palavras feias, de ódio. E passa um tempo, o mesmo tempo, você observa esse arroz. É incrível. O arroz que você falou coisas boas e de amor, ele está branquinho. O que você não falou nada, ele começa a amarelar. Começa a vir aquele aspecto de que está estragado. O que você falou coisas ruins, se você falou coisas de ódio, ele está todo embolorado, cheio de mofo, todo preto. E você imagina isso para o nosso corpo. Se a gente repete, se a gente reclama, se a gente só sente medo, se a gente só sente angústia. E por outro lado, imagina se a gente consegue amar, a perdoar. Então a gente tem os caminhos. Na nossa vida a gente tem os caminhos. Quando eu era pequena, eu falava para minha mãe: mãe, eu tenho um anjinho e um diabinho. O anjinho que fica aqui e o diabinho que ficava aqui. E eu acho que eu via realmente isso. Eu meio que, não sei, eu acho que eu consegui. Minha mãe ficava muito preocupada. Essa menina deu um anjinho e um diabinho. Meu Deus do céu, o que será dessa menina, né? E essa menina deu trabalho. Essa menina deu muito trabalho. Até entender como trabalhar a mente e o espírito. Até eu entender isso, como eu dei trabalho, gente, não tem noção. Tenho dó dos meus pais, se meus pais pudessem falar a metade. Ai, ai. Mas um outro estudo que é bem interessante, o Dr. Masaru, que é um científico, ele demonstrou cientificamente como os sons das palavras influenciam também. O que ele fez? Os sons, os sentimentos, os pensamentos, influenciam as pessoas como que isso influencia nas pessoas e na água. O que ele fez? Ele pegou a água, deixou a água ali armazenada, depois ele tirou as moléculas de água e colocou naquele, como é que chama? Microscópio eletrônico e observou como que essa água ficava. E aí ele colocou, e depois tirou foto congelada desses cristais que eram formados da água. A água que era exposta a amor, a preces, a orações, ela se formou em hexágonos, a coisa mais linda, parecendo cristais. Agora, a água expostas a sentimentos negativos parece um bicho, um peixe, um olho, parece sei lá, uma célula cancerígena. Depois vocês olham
essas imagens desse estudo. É bem assim, impactante. As moléculas, a música clássica também, de água, exposta à música clássica, formam cristais lindos. E se vocês não sabem, o nosso corpo ele é formado de aproximadamente 80% de água. Então, você imagina o quanto os nossos pensamentos influenciam no nosso corpo. Depois vocês deem uma olhada, que é bem interessante, nesse estudo. No livro Missionário da Luz, psicografado por André Luiz e Chico Xavier, ele fala que quando a gente reencarna, alguns espíritos, eles podem visualizar, quando estão prestes a reencarnar, eles visualizam as últimas reencarnações, ou as últimas reencarnações. E aí o espírito vai lá e anota tudo. Nossa, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que aprender a amar mais, eu tenho que ajudar mais as pessoas. E a nota vai lá, anota tudo. Aí vem, reencarna, vem o véu do esquecimento, e esquece de tudo. Esquece de tudo e passa pelas mesmas provas, mesmas situações, e acaba passando pelas mesmas provas, né? E muitas vezes reprovando. Mas a gente não tem mais essa possibilidade de reprovar agora, porque a gente já tem essa consciência, e nós estamos aqui buscando a melhora. Não é verdade? Vocês acreditam que vocês podem ser médiuns de cura? Sim ou não? Sim. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, Jesus veio à Terra e teve aquela passagem da mulher que sangrava, né? Tinha um problema, tinha uma infecção no útero, sangrava há 12 anos. E Jesus passou, ela pegou nas vestes de Jesus e imediatamente ela foi curada. E Jesus perguntou, quem pegou na minha túnica? Aí ela falou, fui eu, desculpe. E ele falou, quem te curou foi a sua fé. Jesus curou a muitos, mas quem ele curou precisava acreditar e merecer. Então, o que a gente tem que fazer? Buscarmos a nossa fé. Acreditarmos realmente. E, principalmente, termos merecimento. Tendo merecimento significa fazer o bem. Trabalhar em prol do outro. Trabalhar em prol da gente mesmo também. Muitas vezes a gente pensa que a gente só tem que olhar para o outro, mas a gente tem que olhar para a gente mesmo. Porque quando a gente está bem, a gente consegue ajudar o outro. A gente consegue passar as nossas provas, o que a gente já passou de experiência e superou para o outro. E eu acredito muito naquele ditado, né, do avião, coloque as máscaras primeiro em você. Olhe primeiro para você, depois você olha para o outro. Porque a gente vai conseguir salvar muito mais pessoas que a gente conseguir salvar a si mesmo. Estamos todos interligados. Todos. André Luiz nos fala que nem sempre a doença no corpo corresponde à doença na alma. Mas, ao contrário, quem é doente na alma fica, sim, doente no corpo. No livro Mãos de Luz, da autora Bárbara Brennan,
ela fala que toda doença é uma mensagem direta dirigida a nós mesmos, toda doença. Dizendo a ti, você não tem se amado. Você não sabe quem tu és e não tem se tratado como um verdadeiro